50% dos casos de demência eles podem ser evitados. E hoje eu não vou falar de nenhum remédio caro, nenhum suplemento milagroso, algo que você vai ter que comprar e vai salvar a sua vida, nenhuma fórmula mágica. Eu realmente não acredito nisso. E isso serve para qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Estou falando de uma forma efetiva, aliás, de várias formas efetivas que vão ajudar você a reduzir o risco de você evoluir por um quadro demencial. E o que eu vou falar agora é o que a ciência mostra de mais atual, baseado em prevenção de demências e no principal estudo, na principal publicação científica sobre esse tema. E o que você vai aprender, você pode começar a aplicar amanhã mesmo. Se você tem mais de 40 anos ou tem algum familiar com Alzheimer na sua família ou algum outro tipo de doença, esse vídeo é especialmente para você. Nós vamos discutir formas eficazes, em blocos bem definidas, baseadas em evidências científicas de prevenir quadros demenciais. Eu sou Daniel Escobar, eu sou neurologista e estou aqui no canal Descomplicando a Neurologia, trazendo sempre evidências científicas, informação e conteúdo médico baseado nas melhores publicações, sem alarmismo, sem promessas falsas, sem demagogia. O que eu quero te mostrar é baseado nas melhores evidências possíveis. Aliás, em 2024, o Lancet Commission Dementia publicou uma das atualizações mais pertinentes, citadas em todos os congressos sobre essa área, que mostrou que 14 fatores de risco modificáveis estão associados a uma redução de 45% a 50% dos casos de demência do mundo. Ou seja, se você seguir essas 14 orientações, o risco de você evoluir para um quadro demencial é de aproximadamente 50%. Isso significa uma coisa muito poderosa. Metade do risco de demência não tem determinação genética. Ou seja, você não precisa acreditar que você vai desenvolver uma demência por uma predisposição. A demência não é um destino inevitável. É algo que você realmente pode evitar. E eu estou falando de fatores que você pode e deve intervir ativamente. A demência é, na grande maioria das vezes, resultado de um processo inflamatório. Estou falando de processos vasculares, metabólicos, da perda de estímulo cerebral, que vai ocorrendo ao longo do ano, conforme a vida das pessoas vai caminhando. E eu vou dividir isso para você em blocos, de forma bem clara, que você possa entender como eles funcionam e como você pode atuar. Serão 5 blocos que você vai entender como funciona o mecanismo de prevenção de demência. Primeiro, saúde vascular e metabólica. Segundo, atividade física e força muscular. Terceiro, audição, visão e isolamento social. Quarto, reserva cognitiva e intelectual. E o quinto e último bloco, eu vou falar de álcool, tabagismos e deficiências nutricionais, que são fundamentais para a prevenção de quadros demenciais. Primeiro, como eu disse, vamos falar de saúde vascular, saúde metabólica. Como isso pode te ajudar a prevenir quadros demenciais? O cérebro é, na verdade, um órgão vascular. Ele, para que o sangue chegue, para que os nutrientes cheguem no nosso cérebro, ele precisa passar pelo sistema circulatório. O sangue precisa chegar no nosso cérebro. E se você tem, por exemplo, hipertensão arterial mal controlada, as lesões nos vasos dificultam a chegada de sangue. Isso causa microlesões cerebrais. O diabetes causa uma inflamação crônica. A resistência insulínica acelera o processo de neurodegeneração. Outro fator muito importante é o LDL, o colesterol ruim. Quando ele está elevado, favorece o processo de aterosclerose, a doença dos pequenos vasos. Os vasos ficam lesionados. E o que eu gosto sempre de frisar, diabetes é provavelmente um dos fatores modificáveis mais importantes, que está mais relacionados a quadros demenciais. Diversas publicações mostram isso. Isso é um erro muito comum que eu vou falar aqui agora. As pessoas elas tratam glicemia e colesterol e até a própria hipertensão pensando que estão apenas protegendo o coração. E não é verdade. Controlar a pressão, controlar a glicemia, controlar o colesterol é saúde cerebral. Então, se você está com medo, está querendo prevenir quadros demenciais, trate isso, trate sua pressão alta. Isso é um erro, outro erro muito comum, é falar assim, minha pressão está só um pouquinho elevada, não tem problema nenhum. Isso é um erro. Pequenos aumentos da pressão arterial, mesmo que 14/8, 15/8, quando mantidos por muito tempo, eles causam microinfartos silenciosos. Isso reduz a reserva cognitiva, causam lesões vasculares que a gente consegue avaliar tanto na história clínica como nos exames de imagem. Nós chamamos isso de doença de pequenos vasos. Isso está diretamente relacionado à ocorrência de quadros demenciais. Existe um tipo de demência que é chamada de doença de pequenos vasos, é a demência vascular. O bloco que nós vamos discutir agora é atividade física e força muscular. É uma coisa que, na verdade, pouca gente fala, mas que os dados, a ciência já mostra de uma forma muito clara. A força dos membros inferiores está associada ao melhor desempenho cognitivo ao longo dos anos. O idoso que tem um fortalecimento, tem uma perna forte, uma musculatura bem
bem conduzida, bem forte em membros inferiores, tem um risco menor de demência. Diversos estudos mostram que esse tipo de paciente, ele apresenta um menor risco de declínio cognitivo. Essa pergunta que você deve estar se fazendo é o que tem a ver a musculatura, a força dos membros inferiores com o risco de demência? O exercício, ele é muito poderoso para a saúde cerebral. Ele aumenta um fator neurotrófico que a gente chama de BDNF. Além disso, ele aumenta o fluxo sanguíneo, melhora o fluxo sanguíneo cerebral, reduz a inflamação cerebral, melhora a sensibilidade à insulina. Eu já falei que o diabetes é um fator de risco importante para demências. E isso leva a gente a entender o segundo erro, que é o mais comum. Aquele paciente que chega no consultório e fala, mas eu tô com 60 anos, já tá muito tarde para fazer exercício físico. Não é tarde. Iniciar atividade física, mesmo após os 60 anos ou em qualquer idade, reduz o risco de demência. E se a pessoa já tiver um quadro demencial instalado, ela desacelera a progressão. Aliás, exercício físico, aeróbico, fortalecimento muscular é a combinação ideal. Na verdade, se a gente pegar e estudar as principais recomendações, os guidelines de geriatria, mostra que o idoso precisa de fazer 4 tipos de atividade física. Fortalecimento muscular, com ênfase na musculatura dos membros inferiores, atividade aeróbica para o treinamento cardiovascular, alongamentos e, para mim, o treino de equilíbrio para evitar quedas. É assim que se previne, é assim que se trata um idoso com qualidade. Tá achando esse conteúdo interessante? Eu peço que você siga aqui, se inscreve no meu canal Descomplicando a Neurologia. Aqui vai ter sempre conteúdo de neurologia e neurociências, com trazer dicas práticas para você poder aplicar no seu dia a dia. Vamos para o terceiro bloco? Vamos! Vamos falar de audição, visão e isolamento social. Como que isso impacta o dia a dia e como que isso está relacionado à demência? Na verdade, esse é um dos fatores mais negligenciados. A perda auditiva não tratada aumenta muito o risco de demência. Mas por quê? O que tem a ver a audição e demência? Porque o cérebro passa a gastar mais energia tentando decodificar, tentando entender aquilo que o paciente está, que as pessoas estão falando em volta. Isso gera uma sobrecarga cognitiva. E leva ao isolamento social. O idoso, quando escuta ele falar, não quer nem tentar ouvir, fica no cantinho lá, fica isolado. Isolamento social é um fator de risco independente para a demência. Mesma lógica vale para a perda visual. Portanto, usar um aparelho auditivo quando indicado não é sobre estética, é sobre reduzir a chance de você evoluir para a demência. É neuroproteção. Precisa ser feito. O idoso precisa ser rastreado, precisa passar por uma avaliação auditiva adequada. Vamos para o terceiro bloco: reserva cognitiva e estímulo intelectual. A escolaridade na infância e estímulo intelectual ao longo da vida são também fatores protetores e muito protetores para quadros demenciais. Eu não estou falando apenas de diploma. Reserva cognitiva é a capacidade que o cérebro tem de criar caminhos, de aprender coisas novas, de caminhos alternativos, aprender um idioma novo, estudar algo diferente, sair da sua zona de conforto intelectual, tocar um instrumento, se você nunca tocou, se você nunca aprendeu o idioma, estudar algo novo, fora da sua zona de conforto, fora da sua área onde você se sente fácil, aprender algo que é diferente do habitual, desafiar o seu cérebro. Aí tem aquele erro muito comum também, né? Eu já estudei muito na vida. Não pense dessa forma. O cérebro é um músculo funcional. Se você não usa, ele perde eficiência. E quando você perde eficiência, ele atrofia. E aí vem o quadro demencial. Vou explicar isso de uma forma neurobiológica. Novos aprendizados fortalecem redes sinápticas e aumentam a plasticidade. Dessa forma, você consegue prevenir a ocorrência de quadros demenciais. Vamos para o quarto bloco? Álcool, tabagismo e deficiências. Isso é muito importante. O consumo excessivo de álcool é um fator totalmente modificável. Muita gente acaba subestimando isso. Quando o álcool passa do limite, olha, e os limites são doses extremamente baixas, ele deixa de ser algo social e passa a ser tóxico para o cérebro. Ele reduz o volume cerebral, causa uma atrofia cerebral ao longo dos anos. Isso aumenta a inflamação e interfere diretamente na comunicação entre os neurônios. Eu não estou falando de algo novo, os estudos são bem claros. Há um risco aumentado de quem faz consumo excessivo de álcool e demências. Não acontece de um dia para o outro, é um efeito cumulativo. Quanto mais você bebe, mais tempo você bebe, maior a chance de você evoluir para a demência. O mesmo raciocínio de forma mais intensa vale para o tabagismo. O cigarro não prejudica só o pulmão e o coração. Ele prejudica os vasos, como eu já disse antes. Os vasos levam sangue para o cérebro. Aumenta o estresse oxidativo. Compromete a irrigação cerebral. E cérebro mal irrigado perde desempenho ao longo do tempo. Aumenta a chance de você evoluir com atrofia cerebral. Aumenta a chance de você evoluir para demência. E aqui vem outro ponto muito importante, que são as deficiências. Aquele cara que bebe todo dia e não come de forma adequada. Isso leva a deficiência de vitaminas, principalmente vitamina B1, deficiência de vitamina B12. E quando você tem deficiência de vitamina, ela não é tratada de forma adequada, vem a perda de cognitiva. É claro que pode ser, em alguns casos, reversíveis. Mas é importante deixar uma coisa clara.
Tomar suplementos sem necessidade não vai te prevenir de demência. O que protege é identificar e corrigir uma deficiência real, quando ela existe. Agora que eu te contei quais são os fatores de risco para demência, o que você deve fazer amanhã? Como eu vou aplicar esses 5 blocos que a gente discutiu no nosso dia a dia? Como devo começar a prevenção de demência? E isso que eu quero falar é a parte mais importante. Como você vai colocar isso na prática do seu dia a dia? A partir de hoje, quero que você comece hoje a prevenir os quadros demenciais. Se você quer realmente reduzir o risco de demência, você precisa tomar essa atitude na sua vida. Você precisa começar pelo básico, o básico bem feito, o básico que funciona. Controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, controlar o colesterol ruim. Isso não é só prevenir infarto, é proteção cerebral. O cérebro depende de vasos saudáveis, que levem nutrientes, que irriguem com oxigênio e com outros nutrientes para o metabolismo adequado e equilibrado, para funcionar bem ao longo dos anos e das décadas. Comece a fazer atividade física. Isso é muito importante. Inclua os exercícios na sua rotina. Pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Tudo bem, pode começar com 3, mas comece, dê o primeiro passo. É mais difícil sair da inércia, mas depois as coisas vão cada vez mais ficando mais fácil. Não pense só em caminhadas. Comece por caminhadas, mas depois comece a fortalecer a musculatura, principalmente a dos membros inferiores. Faça uma musculação, faça uma dieta adequada. Como eu disse, a realização de exercício, principalmente a musculatura dos membros inferiores, tem um desempenho, tem uma relação com o melhor desempenho cognitivo. Movimento é estímulo biológico para o cérebro. Se houver perda auditiva, trate, aliás, busque ativamente, vá fazer uma avaliação auditiva, veja se tem alguma coisa errada, e se tiver alguma coisa errada, use aparelho, quando sempre tiver indicado. Outro ponto muito importante, reduza o consumo de álcool. Desafie sua mente, aprenda algo novo esse ano, leia um livro novo, estude um idioma, aprenda um instrumento musical ou qualquer habilidade diferente. O cérebro precisa de novidade para se manter ativo. Guarda isso, não existe idade limite para você começar. Se você tem 60 anos e nunca fez uma atividade física, não tem problema. A hora de começar é agora. Se você tem 70 anos e está bebendo todos os dias, está bebendo em excesso, pare de beber. Prevenção não é perfeição, é consistência ao longo do tempo. Você precisa dar o primeiro passo. Lembra do que eu falei? Metade dos quadros de demência podem ser evitados, mas isso vale para quem decide agir. Se você ficar parado esperando as coisas acontecer, o processo neurodegenerativo vai entrar em ação. E se você acha que esse vídeo fez sentido, eu vou te pedir mais uma vez, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Essas informações elas podem mudar a sua trajetória e de outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.